Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, por intermédio dos seus prepostos, os espíritos bons. Selma Lagerlöf, a famosa escritora sueca, Prêmio Nobel de Literatura, que ofereceu uma série de contos, especialmente que serve à mentalidade da criança, com os quais, inclusive, ela ganharia o Prêmio Nobel de Literatura, tem uma mensagem, entre as várias das suas mensagens, que mediunicamente ela mais tarde escreve pelo médium Divaldo Franco, em um dos seus livros, com a mesma característica de escrever, com o mesmo estilo invulgar, com a mesma forma de dissertar sobre os assuntos, utilizando elementos simples, quase sempre, inclusive, de uma forma caricatural, em alguns aspectos, em uma mentalidade infantil, para trazer à baila estudos, questões, reflexões das mais interessantes, conceitos dos mais sofisticados, manifestações das mais abstratas e que dizem respeito à nossa vida moral, à nossa vida espiritual. Em um dos seus contos, ela narra, e eu vou traduzir aqui de acordo com a minha memória e com a minha forma de entender, de alguma forma também colocando e atribuindo algumas questões, ou melhor, de alguma forma emoldurando com a minha emoção, com a minha mentalidade, esse conto dela. Ela diz que em determinado momento, e se trata de uma psicografia mediúnica, portanto uma mensagem mediúnica, que no mundo dos anjos, do infinito, Deus, o supremo poder, convocou uma reunião dos anjos. E nessa reunião, solicitou a presença dos anjos e das potestades mais bem caracterizadas e mais capazes para se fazerem presentes e auxiliarem o soberano Senhor do cosmo a decidir que rumo deveria empreender, que rumo deveria engendrar, direcionar a humanidade do planeta Terra. Insatisfeito, entre aspas, com a condução pela qual o ser humano se permitia enveredar, pela forma como o planeta Terra estava funcionando, Deus solicitou a presença dos seus embaixadores mais fiéis e mais capazes. E depois de uma série de interrogações, de interlocuções, de diálogo, ele solicitou que os anjos, os querubins, aqueles agentes do cosmo e da sua palavra, pudessem lhe oferecer algumas sugestões a respeito da paz que deveria reinar nos céus, aonde o homem terrestre não deveria perturbá-lo. Deus decide naquele momento, diz em uma linguagem infantil, Lagerlöf, Deus decide naquele momento habitar em algum local no qual o ser humano não deveria penetrar e aonde ele deveria permanecer para a eternidade de maneira pacífica e imperturbável. E alguns dos anjos responderam em uníssono, em coral, que ele deveria penetrar especialmente no cosmo, talvez em algum astro, em algum satélite, se ele quisesse auxiliar o ser humano terrestre, sem necessariamente ser perturbado por ele, poderia ficar, por exemplo, na Lua e ali permanecer, para não ser perturbado pelo homem. E Deus havia respondido, e Deus teria redarguido, é porque você não tem o poder da onisciência e da presciência absoluta, que somente eu tenho. Logo mais, duas figuras alcançarão esse satélite e eu perderia minha paz com a presença do homem. E então um dos anjos disse assim, olha, nas águas mais profundas do oceano, você ficaria imperturbável, o Senhor ficaria imperturbável. E ao que Deus disse, logo, logo, um mergulhador audaz penetrará nas águas abissais, por exemplo, mais profundas da Terra. Um francês audacioso, e eu perderia totalmente a minha paz. E cada um foi dando uma sugestão
foi aventando uma hipótese, uma alternativa, até que um anjo simples, talvez encarregado da limpeza, porque no céu também havia sujeira, se aproximou e disse algo assim para o Senhor: Senhor, eu queria dar minha opinião. Ele disse: diga, meu filho. Deus até ficou com compaixão dele. Os outros anjos olharam, sorriram de mofa. Ele disse: não, mas eu queria lhe dizer, diga, meu filho, fale. Eu queria lhe dar uma alternativa. O anjo era um pouco enrolado. Qual a alternativa, meu filho? Fale logo. Não, é porque eu estava pensando, diga, meu filho. Eu estava pensando que talvez se o Senhor habitasse o coração do homem, ficaria imperturbável para a eternidade. Porque é onde o homem quase nunca penetra. O homem busca externamente as suas realidades e o coração do homem, a sua intimidade, permanece inacessível, não descoberta, impenetrável. E permanecerias em paz para toda a eternidade. Porque aqueles que penetrassem o próprio coração, esses também não perturbariam o Senhor, porque esses também estariam em paz. A partir daí, escreve concluindo Selma Lagerlöf, Deus, a partir daquele momento, habitaria o coração da criatura humana. E é por isso que quase sempre ele não é encontrado, quase sempre ele não é descoberto, permanecendo inacessível. E nessa história, a entidade espiritual ilustra de uma maneira simples e quase simplória o ensejo e a essência da nossa temática a respeito do bom combate. O bom combate, expressão tão cara às primeiras manifestações do cristianismo primitivo, é uma ideia, no entanto, que antecede as próprias páginas do cristianismo primordial, do cristianismo original. Porque antes mesmo da vinda de Jesus na Terra, sábios e santos, avatares e rishis, homens iluminados, espirituais, fundadores de religião ou não, apresentaram a tese da transformação do indivíduo para melhor, do melhoramento pessoal, do aperfeiçoamento íntimo, da reforma íntima, como se fala nos arraiais espíritas, através de linguagem esotérica, de uma mentalidade mágica, algumas envolvidas em superstições, em rituais, em liturgia, mas cuja essência permanece em páginas muito recuadas da tradição filosófica, da tradição espiritual, da tradição religiosa. Quem compulsar as memoráveis lições de Krishna na coleção do Vedanta, particularmente o seu diálogo com Arjuna, vai perceber ali a apologia da transformação do indivíduo para melhor, numa batalha que ele deveria travar na sua intimidade, no campo consciencial, através da metáfora dos Kurus e dos Pandava, que Krishna apresenta, dizendo que deveria, porque havia guerra entre essas duas tribos antigas e primitivas do mundo oriental, e Krishna apresenta que ele deveria matar os Pandavas, se não me falha a memória, deveria acionar uma guerra contra os Kurus, aliás. Deveria estabelecer um conflito bélico contra os Kurus. E Krishna vê o Arjuna entristecer e entrar numa melancolia, porque ele era da tribo dos Kurus. E começa a dizer, mas eles são minha família. Eles são meus laços, meus ancestrais. Eles pertencem ao meu clã. Os meus vínculos consanguíneos, como eu deverei matá-los, como eu deverei lutar contra eles, exterminá-los. E Krishna vai dizer que é necessário matar todos, porque os Kurus são mais numerosos, os Pandavas são em menor número, mas é necessário destruí-los, exterminá-los. E depois de um ou outro diálogo, Krishna estabelece em uma metáfora, utilizando esse símbolo, dizendo que os Kurus, os familiares, aqueles que são mais habitualmente conhecidos entre nós, são os vícios, as imperfeições, as idiosincrasias mal trabalhadas, a imaturidade do indivíduo. E os Pandavas seria a metáfora das virtudes que são poucas. Por isso é necessário matá-los,
É necessário exterminar os vícios. E estabelece-se no mundo oriental, em dimensões primevas, em uma das religiões mais antigas, talvez a mais antiga da humanidade, o hinduísmo, a ideia da transformação, da melhoria, da superação de si mesmo, da transcendência do ponto de vista religioso, em uma linguagem muito típica, muito tradicional, na época e na mentalidade oriental. Por outro lado, ainda no Oriente, vemos um pouco depois o budismo de Sakyamuni, o famoso príncipe Siddhartha Gautama, que mais tarde encontraria a chamada paz do Nirvana do pensamento budista, nas suas 4 nobres verdades que sintetizam a religião budista. Buda estabelece também, e está embutido nelas, a ideia do apego como causa central dos transtornos e dos fenômenos atormentantes da Terra. No apego, em algumas literaturas budistas, há a expressão desejo, que é a mesma coisa. Está a raiz de todos os males. Alguns budistas atuais, desenvolvendo o pensamento de Buda, vai dizer que a origem a raiz filosófica do budismo é que o indivíduo inicialmente tinha apego. O indivíduo irracional, o indivíduo ainda não consciente, o indivíduo mais primitivo, mais instinto do que razão. E lentamente, do apego surge o medo. E do medo, os outros sentimentos e as outras emoções que surgem a partir daí. É que tudo surgiu do apego. E para a expressão do pensamento budista, já que o budismo todo ele é fundamentado no sofrimento, é a religião por excelência que aborda a questão do sofrimento, porque todas as 4 nobres verdades de Buda é para lidar com o sofrimento e para libertar-se do sofrimento ou transcender ao sofrimento. Vai dizer o pensamento budista que quanto mais apego, mais a pessoa sofre. Quanto mais desejo, mais a pessoa sofre. Na raiz direta do desejo, proporcionalmente, o sofrimento, o apego. Quem menos apego tem, ou menos desejo tem, menos sofrimento possui. Essa é a ideia básica. Porque no apego o indivíduo sofre quando tem, sofre quando não tem, sofre quando deixou de ter e gostaria de ter aquilo que já perdeu. Não há solução, não há alternativa. No apego, eu sofro para ter, e quando eu tenho, eu fico com medo de perder. E não é só nos objetos, não. É em tudo. Em funções, em identidade social, em fama, em relacionamentos amorosos. Quem não tem, está querendo ter. E quando tem, fica com medo de perder. De outro chegar e pegar e levar. Então, o desejo, o apego, vão dizer os grandes pensadores do budismo, resultaria no medo, que aliás de alguma forma concordo com a psiquiatria e as grandes teses evolucionistas, os grandes especialistas da psiquiatria e da psicologia dizem que o medo é a emoção mais básica da evolução humana. É a emoção mais primeva, porque do medo surge aí talvez o princípio do repertório emocional que tem a ver com a ideia de se conservar na vida física e a reação de luta ou de combate do reino animal. Quando o animal fica encurralado, ele tem essa reação dupla, dicotômica, ou de luta ou de fuga. Ou melhor, de fuga ou de combate. De fuga ou de combate. Que é essa reação do instinto de conservação da vida. Que resultaria na espécie humana, já que tem emoções, sentimentos mais elaborados, a ideia do medo como sendo esse resquício do instinto que nos prende à matéria, e aí o medo que resultaria nas outras emoções, que do ponto de vista da psicologia cognitiva, o medo seria a base de vários distúrbios disfuncionais. De alguma sorte, esse pensamento budista ancestral, psicológico tradicional, vem a calhar com o texto de Allan Kardec quando examinem a gênese e o instinto de conservação. Kardec não aborda a questão do medo. Mas Kardec diz que há uma raiz do egoísmo. Kardec centraliza o egoísmo como chaga e como causa das mazelas humanas. Porque a análise de Kardec não é emocional, é moral. E na raiz das mazelas humanas há o egoísmo. E o egoísmo seria fruto do instinto de conservação da vida.
O instinto de conservação da vida é algo bom, diz a Kardec, os espíritos também asseveram isso. O instinto de conservação da vida é algo necessário, inclusive em espécies animais, no reino animal. E no nominal também, nós guardamos o resquício do instinto de conservação da vida, do contrário, nos mataríamos por qualquer coisa. Mas daí, do instinto de conservação da vida de se prender à matéria, se resultou o egoísmo. O egoísmo é o instinto de conservação da vida exacerbado naquilo que ele tem de pior. Resultando no egoísmo, que é essa concentração em si mesmo e no mundo material, e que resultaria moralmente em todas as mazelas que nós conhecemos. Por isso que egoísmo na doutrina espírita não é apenas ter apego a alguns objetos, é muito mais profundo do que isso. É muito mais sofisticado do que isso. É interessante ver esse texto de Allan Kardec, porque de alguma sorte ali está, em outras palavras, as considerações que nós estamos fazendo aqui, do apego, do medo, seja do ponto de vista budista, seja do ponto de vista psicológico. O egoísmo como sendo essa chaga. É como se Kardec dissesse o seguinte, que há problemas, ou melhor, que há repertórios de comportamento que são naturais e até necessários em uma fase da evolução. Mas esses mesmos repertórios em outra fase já é inadequado. É como uma criança que tem um comportamento de criança de 3 anos e ninguém espera mais do que isso para ela. Mas se um adulto continua mantendo o comportamento de um menino de 3 anos, já é inadequado, porque já está em outra fase. É interessante notar porque essa essência está presente de uma maneira embrionária, de uma maneira distorcida, de uma forma esparsa, ao longo dos tempos. Quando nós vemos o Sócrates e Platão, o pai da filosofia ocidental, e o seu discípulo mais direto, falar sobre a beleza, a ética e a superação da sombra, né, o mito da caverna de Platão é o exemplo máximo emblemático a esse respeito. Estamos diante de um símbolo de transformação que Sócrates concentrava na expressão educar, arrancar de dentro, jogar para fora aquilo que na criatura jaz em germe e que o papel seria estimular para que o indivíduo conseguisse sintonizar com seu logos, o Deus interno, e de alguma forma superar os sentidos, a sombra, o mundo dos sentidos. Vejamos que essas expressões na filosofia e na religião se repetem. Vai ser, no entanto, em Jesus que esses conceitos alcançam uma síntese e uma expressão máxima. O homem de Nazaré, quando esteve conosco, em uma época rude e complicada, em uma cultura, embora 3.000 anos de existência da cultura de Israel, agrária, primitiva, da cultura rude, bárbara, em preconceitos atrozes, em ideias distorcidas sobre a vida e sobre o homem, em visões sociais muito injustas, em que pese seria o povo mais bem preparado ideológico e espiritualmente para receber a sua mensagem, era um povo muito complicado do ponto de vista dos vícios, dos preconceitos, dos excessos de toda sorte. Engendrados na rigidez, Jesus teve que possuir um recurso hermenêutico e um discurso muito bem elaborado, para que com a sua sabedoria que ele possuía, em pleno êxtase, conseguir transformar aquilo em linguagem para tornar-se não apenas acessível, mas para fecundar os corações, não daquela época, mas da humanidade posterior. Joana de Ângeles, em uma mensagem por Divaldo Franco, vai dizer que quem lê o Evangelho, achando que Jesus está apenas na praia, chamando pescadores e fazendo movimento, não entendeu o Evangelho. Ele está semeando algo para os séculos seguintes. E Joana conclui dizendo, porque muitos daqueles que viram ele passar, que se mexeram com ele, mas não seguiram, seriam os espíritos que hoje são os nossos guias. Os espíritos que muitas vezes viram-no passar, que não aderiram à mensagem dele, que até se perturbaram com a sua presença, mas não tiveram coragem de ir adiante, são hoje os grandes colaboradores da sua mensagem, porque o semeador saiu a semear, jogou a semente e deixou a semente fecundar séculos e séculos depois. Judas não entendeu, mas depois se tornou a Joana d'Arc, que iluminou séculos com a sua postura idealista a ponto de ir até um martírio.
João Evangelista o amou. Se embeveceu com 16 anos. Falava as suas lições, mas só vai viver completamente quando reencarnado na personalidade de São Francisco de Assis. E assim outras personagens que voltariam. Públio Cornélios Lentulus, o senador de Roma, 1500 anos depois se tornaria transcendental na personagem de Padre Manuel da Nóbrega e mais tarde desencarnado o Espírito Emmanuel, que foi o guia de Chico Xavier. Mas como senador romano, amigo de Pôncio Pilatos, não o compreendeu. E assim por diante. Nós vemos, portanto, essa ideia da reforma íntima do bom combate sendo elevada em Jesus à sua mais alta potência. E ele colocava de uma maneira categórica para que fosse entendido. Ele queria não a morte do pecador, mas a do pecado. Esse é um símbolo da reforma íntima, do bom combate. A ideia é que a gente deve se centralizar naquilo que é de essencial. E não na destruição da aparência. Não se fixar naquilo que é secundário. O que é importante para esse bom combate? Ele costumava dizer diante de alguém que o interpelava: que queres que eu te faça? É até paradoxal. Um paralítico chegar até ele e ele perguntar: que queres que eu te faça? Está na cara. Mas é porque ele procurava despertar na criatura o desejo de tomar rédeas na sua vida. De realmente querer. Porque algumas pessoas, por incrível que pareça, não querem. Muitos de nós queremos uma coisa e desejamos outra. Ou desejamos uma coisa e queremos outra. Por isso que ele estimulava a criatura a despertar. E tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor, então cura-te. Ele sempre dizia isso nas suas abordagens. Era como se ele quisesse despertar os potenciais psíquicos que existem em nós. Que manipula esse mundo magnético ainda insondável, ainda desconhecido. Ainda totalmente ignorado. Que ele conseguia manipular com seu influxo magnético. Tanto é que com o centurião que chegou até ele, para pedir para ajuda e cura de um dos seus servos, o centurião é alguém que comanda uma centúria, portanto 100 soldados. O centurião romano. E ele então olha para aquele homem e decide acompanhá-lo. Ele diz: não precisa ir. Eu sou um homem que comanda homens. Eu digo aos meus homens: vão lá, vão cá, e eles me obedecem. Daí mesmo tu podes mandar os teus homens e os teus exércitos, e meu soldado ficará curado. Ele olhou para aquele homem, sorriu, olhou para os discípulos: uma fé dessa eu não tenho visto em Jerusalém. Vai, o teu soldado está curado. Então, nós temos em Jesus o estímulo, porque o problema não era curar ninguém. Porque quem cura hoje da perna fica mais tarde da cabeça ruim. Quem tem um problema no fígado, amanhã tem no baço. Porque a matéria vai complicando, vai se desagregando. Todas as pessoas, não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que Jesus foram curados morreram. Então tiveram outra coisa. O problema não era a cura, ele se aproveitava da cura para falar da cura da alma. Vai e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Dando a entender que aquele problema enfermiço era resultado de um conjunto de fatores do ser interior para o corpo. A sabedoria popular: mente sã, in corpore sano. Sabedoria latina. Então essa era a ideia de Jesus, despertar a criatura para a cura interior, para a sua renovação, para a plenitude. E no diálogo com os doutores da lei, a elite mais esclarecida de Israel, é interessante que sempre os doutores da lei falavam sobre lei com ele. Dialogavam a respeito da legislação, que era o código moral, religioso e também o código judiciário. E é interessante que em todas as abordagens que Jesus faz com os doutores da lei, ele sempre faz alusão à lei e coloca a misericórdia acima da lei. É por isso que ele fala da parábola do bom samaritano, citando a lei e colocando a misericórdia acima da lei. É por isso que ele fala da parábola do filho pródigo, que de alguma forma é uma mensagem que deve ter arrepiado muita gente. Porque no preconceito religioso de uma virtude exterior, você falar de um pai cujo filho se apropria da herança antes da morte, que era já uma agressão, que expolia os bens do pai, que sai e gasta tudo, que se entrega aos disparates, aos vícios, volta e é recebido pelo pai, em festa, se renova, o outro filho fica com inveja
Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer isso, né? Que dos dois filhos, o filho que ficou estava pior espiritualmente. Porque o outro errou, mas já tinha a bênção do remorso. Já estava se renovando. E porque, o que é que isso quer dizer? Que qualquer progresso é melhor do que progresso nenhum. Que qualquer melhoramento é melhor do que melhoramento nenhum. Aquele filho que ficou não fez o mal, não se comprometeu muito, mas não avançou 1 centímetro. E aquele que errou, que se afundou no fundo do poço, que cometeu equívocos, que se chafurdou no vício, mas que cresceu com a experiência, se arrependeu, se renovou e voltou, porque Deus nos analisa não como a gerente do nosso banco, que abre o nosso investimento e vai contabilizando lá a nossa rentabilidade, vendo o que é que deduz do imposto de renda, que vai chegar logo logo. Faz as projeções, examina qual é o investimento melhor, quantos meses... Não. Nós somos analisados não pela quantidade material de atitudes, boas ou más, mas pela intensidade dos sentimentos, pela intenção e pelo amadurecimento que essas atitudes me proporcionam. Esse é o crescimento. Quando se fala, portanto, nessas expressões, se faz alusão à Epístola a Timóteo. A famosa Epístola a Timóteo de Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em uma expressão mais reduzida. Primeiro, que a Epístola a Timóteo é uma carta feita de ternura. Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Deus abençoe a tua juventude, Timóteo, e te livre das tentações da mocidade. Não era o mesmo Paulo inflexível, já era um Paulo que tinha também doçura, que conseguiu dosar a energia varonil que ele possuía, a virilidade, a austeridade e ao mesmo tempo a doçura, de falar as coisas sem magoar, dizer as coisas de uma maneira tranquila, austera, fiel ao dever e ao mesmo tempo doce. Ele já havia conseguido isso, e ele escreve em lágrimas a carta a Timóteo. Estava sozinho no final da existência, sentia falta de Timóteo, e escreve essa epístola feita de doçura, e fala do bom combate, expressão que ficaria mais tarde nas páginas do cristianismo. Infelizmente, nós entendemos errado o bom combate. O bom combate se tornou o mau combate. Ao longo dos tempos, o bom combate foi entendido de maneira muito equivocada. Primeiro, essa expressão juntada com outras, especialmente no mundo medieval, foi colocada e até foi utilizada como sustentação de argumentação para lutas externas. Não apenas aquele que não guerrear contra pai e contra mãe não é digno de mim. Aquele que não abandonar pai e mãe. Aquele que não odiar pai e mãe. As expressões do Evangelho, que não significam ao pé da letra isso. Como também o bom combate, que foi entendido por alguns teólogos como sendo o combate do proselitismo e impor Jesus e a doutrina cristã ao ignorante na base da violência, na força. Vejam como nós entendemos o bom combate. A ponto de guerras serem ensejadas, serem desencadeadas em nome desse bom combate, porque estava se combatendo em nome de Jesus. Houve papas que ficaram mais em cima de cavalo em guerra do que no trono no Vaticano, empunhando espadas e desencadeando o horror. Mais tarde se percebeu que esse bom combate que Paulo falava era um combate mais interior, mas ainda assim foi entendido de forma errada. E se gerou a mentalidade repressora do mundo pós-medieval e até um pouco medieval, a ideia de um combate espiritual, só que violento, agressivo, transtornador, repressor, seja a princípio castigando o corpo, os cilícios, os flagícios, a automaceração, inclusive que alguns indivíduos notáveis, espíritos evoluídos, mas que estavam mergulhados num contexto, que também acreditavam que evoluíam dessa forma, se automartirizando. Depois, ao superar esse paradigma, nós enveredamos para o martírio emocional, as neuroses, os conflitos. Ainda temos isso. Ainda temos. Não superamos totalmente. Nós espíritas ainda fazemos isso. Em termos de reforma íntima. Em termos de bom combate. Ainda fazemos muito isso.
Até porque o espiritismo é muito novo e a gente tem séculos reencarnando em outras doutrinas, católico, protestante, que entendiam. Então a gente traz também esses vícios, esses resquícios. E a gente entendeu que a reforma íntima, o bom combate, é uma espécie de luta interna que a gente tem que fazer uma espécie de UFC conosco mesmo. Pegar arma, pegar extintor de incêndio e sair por aí brigando consigo mesmo e ficar neurotizado. Freud percebeu isso em sua época. A época de Freud, a época da Rainha Vitória, né, da chamada moral vitoriana, a moral repressora, né? Se dizia que o pecado não é fazer a coisa errada, é deixar que os outros percebessem. Então a pessoa tinha uma vida licenciosa, uma vida corrupta, mas ficava por debaixo do pano e estava tudo bem. Então, essa atitude, Freud percebeu que é a moral religiosa, e por isso ele se revoltou muito contra a religião. Ele se voltou contra os tabus e os preconceitos religiosos, porque ele percebia religiosos muito com conflitos, que não se realizavam como pessoas, que eram frustrados e projetavam isso nos seus fiéis, gerando conflitos também, alguns conflitos sexuais. E ele percebeu que a religião adoecia as pessoas. Não é a religião que adoece, mas a forma como nós lidamos com a religião. Mas ele entendia dessa forma, era a religião que ele conhecia. E procurou estabelecer uma espécie de muralha contra a doutrina religiosa. As repressões, as neuroses. Ele até dizia em um dos textos dele que a religião é uma forma de neurose. Por quê? Ele dizia que o indivíduo religioso mascara mais os seus sintomas. Estou utilizando a expressão psicanalítica. Se tiver algum psicanalista aí, vai entender. Mascara os seus sintomas com o discurso que existe Deus, um pai que protege. Que para Freud isso era uma projeção do pai, da criança que projeta o pai perfeito, chega na fase adulta, se frustra porque o pai não é perfeito, que é uma criatura humana também, e ao substituir o pai humano, projeta um pai divino, e para Freud inexistente, para ter uma certa segurança emocional. Então ele via a religião como uma neurose. E isso faz com que o indivíduo mascare mais os seus sintomas e não se abra ao processo da psicanálise. Era a forma negativa que ele tinha de entender a religião. O discípulo dele, Jung, entendia de maneira diferente. E, inclusive, discordou nessa tese de Freud. Vai dizer que a religião pode ser terapêutica e pode promover saúde. Mas não podemos condenar Freud. Ele viu quantos conflitos a religião promovia. Neuroses, perturbações e somatizações. Era a época das histerias. Era uma cultura tão repressora que havia histeria em massa. Hoje, com a libertinagem em massa, não há histeria mais. Quase não há histeria. Né? Mas havia muita repressão, então as pessoas somatizavam. E ainda hoje, eu me lembro, me permitam, na minha experiência profissional, na atuação de atendimento, nunca me esqueci de um rapaz que eu atendi, de uma religião bastante dogmática, e ele queria ter uma vida sexual de abstinência, e talvez, quem sabe, ir até para o sacerdócio. Só que ele não tinha condições, não tinha estrutura emocional, e estava fazendo o processo de uma maneira neurótica. E eu conversava com ele, quando ele começou, ele já tinha feito outros tratamentos, e quando ele me conheceu, como começou a experiência, é interessante porque ele estava numa situação que já havia desenvolvido uma úlcera gástrica. Porque estava se reprimindo, porque na ideia dele, do pecado, ele não podia nem ter desejo, nem ter pensamento. E eu dizia, mas o seu corpo também tem impulsos, os seus hormônios, da mesma forma que o ciclo menstrual da mulher altera, da mesma forma que se a gente estiver com calor, que não estamos. Mas desliguemos e a gente sente o calor. Agora o que é que a gente vai fazer? Se a gente vai matar alguém por causa do calor, aí é moral nossa. Mas o estímulo físico, o impulso material existe. Você precisa, claro, controlar mentalmente, administrar mentalmente e conduzir mentalmente. Mas ele, por exemplo, tinha tentativa de abstinência aí nos sonhos, os sonhos eróticos, que é uma manifestação de catarse. Às vezes o impulso sexual, as poluições noturnas, e ele despertava aterrorizado. E estava entrando no processo de depressão profunda. Então vejamos que não é isso. Não é esse o bom combate. Não é esse o caminho para se levar a uma plenitude. São João Crisóstomo costumava dizer, um santo triste é um triste santo. A santidade deve fazer a pessoa alegre. Se a santidade torna a pessoa infeliz, é porque é uma coisa ruim.
Por isso Francisco de Assis é o exemplo do irmão alegria. Então, nós temos isso. Essa ideia do bom combate, como sendo uma espécie de brigada de incêndio contra as imperfeições, como se fosse uma luta de arte marcial. E assim, ao longo dos tempos, a doutrina espírita procura esclarecer isso. O Espiritismo, por intermédio de Allan Kardec, oferece a sabedoria, primeiro, da síntese do Oriente com o Ocidente. O Ocidente cristão, do Evangelho, da caridade, do amor, do perdão, porque do ponto de vista religioso, não há doutrina mais completa na ação do bem e na moral conforme a doutrina do Cristo, sintetizando as máximas de todas as doutrinas religiosas da Terra. Os espíritos, inclusive, disseram isso a Allan Kardec, que a moral do Cristo é aquela que mais é compatível com a lei divina, com as leis morais, com as leis que regem o universo moral. Porque ele era espírito puro por excelência. E por isso ele animava o espírito divino. E o seu discurso, e quando eu falo discurso não é apenas verbal, mas vivencial, porque o Evangelho não é o discurso de Jesus. O Evangelho é a vivência de Jesus, são os atos de Jesus. O Evangelho não é um livro teórico, é a vida dele. É a vida dele passada para nós, a conduta dele, as atitudes dele e as não atitudes também, que sintetizam a lei moral. Porque como a lei divina não tem uma Constituição Federal, não tem uma literatura específica, está na consciência humana, de uma maneira abstrata, e na natureza, os missionários tentam traduzir em palavras, em textos, a lei divina. E Jesus fez isso por excelência. Então a sabedoria cristã, o Espiritismo sintetiza, e a sabedoria oriental também, reencarnacionista, já que a reencarnação foi exilada das tradições cristãs ao longo dos tempos. Sintetizando de uma maneira extraordinária para explicar o que é o bom combate. O bom combate, primeiro, é a análise das próprias imperfeições. Quem lê o item 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para o homem resistir às atrações do mal, melhorar nessa vida e ser pleno na vida futura. Estou falando com minhas palavras, mas é mais ou menos essa a expressão que está lá no item 919. Os Espíritos respondem: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Referindo-se à frase que era tão propalada por Sócrates, embora não fosse da sua autoria, ele conheceu no oráculo de Delfos, mais tarde ele propalou essa frase, conhece-te a ti mesmo, e incorporou o Gnóstice Auton na sua filosofia da maêutica socrática. Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Kardec então redargue dizendo: mas o difícil é se conhecer. E as entidades dizem, por Santo Agostinho, que é selecionado para dizer: fazer o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final do dia eu fazia um exame de consciência e passava em revista o mal que eu havia praticado e o bem que eu havia executado, para que no dia seguinte eu pudesse alargar o bem que eu havia produzido e corrigir o mal que eu havia praticado. Notem que proposta psicológica de autoestima. Não há lugar nem para a culpa do mal feito, nem para o narcisismo e exaltação pelo bem que foi praticado. Analisar, corrigir o que não está bom, porque se a gente fala em reforma, reforma tem a ver com melhoramento. Melhoramento. Quer dizer, se o negócio estiver ruim, o engenheiro, né, Sueli? O engenheiro vai dizer assim: ó, a gente está com um problema estrutural. Se o engenheiro disser isso para você, demole tudo e constrói tudo de novo. Um problema estrutural. Mas reforma não é necessariamente destruição de tudo. É uma pintura que dá. É o aproveitamento do que existe para fazer um acabamento, para fazer melhorias, benfeitorias. É essa a ideia da reforma. E por isso os espíritos esclarecem a Allan Kardec essa autoanálise. E se eles estão dizendo de autoanálise, querem dizer para nós que é necessário aceitar as nossas imperfeições. Se eu estou analisando é porque eu estou aceitando as nossas imperfeições, para a partir daí mudar aquilo que eu não gosto. Não de uma maneira neurótica, castradora, de ficar se punindo, porque Kardec vai dizer: o pensamento e o sentimento são efeitos de imperfeições. Então eu preciso primeiro corrigir as imperfeições para eu pensar de maneira diferente. Se eu ficar brigando com o pensamento, não quer dizer que a minha imperfeição mudou. E aí que está o salto qualitativo que a doutrina espírita propõe. O bom combate está na conduta.
você tem vícios mentais, você tem imperfeições interiores, corrija o seu comportamento. Você tem vícios mentais de agredir alguém, se você não está cedendo esse vício, você está melhorando. Não precisa ficar se neurotizando, se reprimindo, se culpando, porque está pensando ainda no mal. Se você pensa no mal, mas não cede ao mal, e se sustenta no bem, você está vencendo o pensamento do mal. É essa a técnica. Se concentre na sua conduta. Quando você conseguir ter domínio sobre o seu comportamento, estiver comportando-se bem, esses vícios interiores vão amainando pelo próprio hábito, porque não é brigar com o vício, é substituí-los. A virtude que eu exercito, que eu treino, já é o antídoto do vício que eu tenho. Kardec vai dizer isso várias vezes. Caridade anula egoísmo, e egoísmo anula caridade. Como um não pode conviver com o outro, é desenvolver um para que o outro vá embora. Então, é essa a ideia e é esse o salto qualitativo. Mas por que o Espiritismo consegue promover isso? Por conta do caráter evolutivo do bom combate. O caráter evolutivo da reforma íntima. Por causa da reencarnação, o Espiritismo vem nos explicar que as virtudes que eu e você estamos tentando conseguir agora, claudicando, caindo, levantando, são rascunhos ainda das verdadeiras virtudes. São cópias imperfeitas das virtudes verdadeiras. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. Esse caráter evolutivo. Porque tudo segue um espírito de sequência na natureza. É outra coisa fantástica. A gente lê o item 540 no Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia começou como átomo. E não entende que esse tudo que se encadeia na natureza não é apenas uma alusão a formas materiais ou espirituais, não é apenas um evolucionismo do psiquismo, não. Mas tudo segue o espírito de sequência. O que quer dizer que os seus defeitos de agora e as suas virtudes não serão totalmente eliminados, serão material e obra-prima para as virtudes futuras melhores. Da mesma forma que a sua casa que vai reformando, você se aproveita de algumas coisas para ir melhorando. A agressividade que você tem agora pode ser direcionada para um empenho, é a mesma agressividade, só que o direcionamento agora para o bem. E assim por diante. E assim por diante. O problema é que a gente tem uma visão muito horizontal e vê as coisas de maneira muito maniqueísta. Mas o caráter evolutivo da reforma íntima vai dizer que a sua imaturidade de agora são os primeiros passos para uma maturidade maior adiante. Não é de eliminação, mas de agregação, de acumulação. Um amigo meu tá começando a tomar aula de piano. E eu fico pensando se o professor dele, nas primeiras aulas de piano, gravar e colocar no YouTube para a família dele depois acessar. Não vai ser uma coisa que as pessoas vão se orgulhar muito, né? Porque esses primeiros exercícios, mas é assim. Os espíritos superiores olham para nós nos primeiros exercícios de reforma íntima e não ficam fazendo bullying, trollando, contando piada no além, porque eles já passaram por isso. Eles entendem. E eles sabem que essas tentativas de virtudes, de desenvolvimento de virtudes, são os processos até alcançarmos as grandes alturas. Eles entendem. Eu já contei aqui várias vezes que um caso de Arnaldo Rocha, né? Que Chico Xavier conversava com um jovem espírita, entusiasmado, iniciando na atividade espírita de evangelização de juventude, inclusive. E depois de muito conversar, o jovem saiu, mais entusiasmado ainda. E Arnaldo Rocha disse assim: Chico, o que é que esse rapaz queria? Ele veio aqui dizendo que quer capinar o mundo, as expressões, né? As metáforas de Chico. Veio aqui querendo capinar o mundo. E você, o que é que você disse a ele? Eu dei enxada para ele. Ou seja, ele não desestimulava ninguém. Ele não desanimava ninguém. Mesmo alguém que vinha com a ideia megalomania, que bom, meu filho. Porque com o tempo a pessoa ia aprendendo com a experiência e ia dosando essa megalomania, essa coisa de querer salvar o mundo. Mas é melhor do que desanimar e a pessoa não fazer nada. Então, vejamos, porque nós somos ambivalentes. Nós somos ambivalentes. Somos muito contraditórios. Eu fico pensando nos espíritos superiores olhando pra gente. Somos bizarros um pouco na reforma íntima. Somos luz e treva o tempo todo. Temos um momento de grandiosidade moral, de sensibilidade, de afetividade, de sacrifício até, de dedicação. E temos momentos bizarros, de fúria,
de treva, de desequilíbrio, de estados irracionais. Os espíritos superiores sabem. Sabem. E sabe o que é interessante nesse caráter evolutivo da reforma íntima? É que humildade é juízo na cabeça. Humildade, na verdade, é juízo. Porque a humildade tem a ver com referência. Você se acha o máximo? Que referência você está tomando para se achar o máximo? Você é o máximo no futebol? Aí você desencarna e encontra garrincha, encontra umas pessoas assim que jogam muito melhor que você. Né? Aliás, quem disse isso foi Humberto de Campos. Humberto de Campos ficava dando risada aqui de Chico Xavier, ridicularizou mais uma vez Chico Xavier, dizendo: eu pensei que eu não tinha concorrência, né? Que eu ia conseguir ganhar meu ganha-pão como escritor, sozinho, e eu tô vendo esse mineiro escrevendo Castro Alves, trazendo de volta Alta de Souza, Augusto dos Anjos. Que negócio é esse? Que concorrência é essa? Porque o parâmetro dele, né? E ao desencarnar, ele dá uma mensagem dizendo isso. O que é que eu encontrei aqui? Eu vi que o parâmetro... Por isso que humildade é juízo na cabeça. Por isso que Chico era humilde. Né? Por isso que Emmanuel... Tem uma reunião na Federação Espírita Brasileira que perguntaram a Emmanuel o seguinte. Perguntaram a Chico. Chico, como é que na reunião dos grandes líderes espirituais do Brasil, diante de Ismael, como é que Emmanuel se comporta? E Chico vai dizer, de joelhos. Porque Ismael é o anjo, né, o guia espiritual do Brasil, segundo as tradições aí do movimento espírita. Então, nós temos isso. Temos virtudes, mas temos outras virtudes ainda a conquistar. Raul Teixeira, já concluindo o nosso comentário, tem um momento da vida dele que ele diz que ele tentava superar um comportamento e depois de anos ele reincidiu no mesmo equívoco. E ele disse publicamente, depois de anos... eu estou reincidindo nessa mesma questão. O espírito Camilo, o seu mentor espírito, apareceu a ele e disse: meu filho, por causa de alguns anos, você vem trabalhando, está no caminho certo. Logo, logo, continuando insistindo, vai superar. Mas tem tantos anos e agora reincido de novo. Durante esses anos todos, você controlando, tentando superar, você avançou mais próximo, está mais perto. Renove-se e recomece. Recomece e dê continuidade, que está muito próximo. E aí Raul Teixeira disse, mas será que vale a pena? Aí o espírito disse assim, porque guia espiritual não é gente, não. O espírito olhou para ele assim e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, eu pensei que você fosse espírita. Mas eu pensei que você tivesse conhecimento. Mas já que você não tem, eu vou ilustrar para você. Se você passar uma encarnação inteira tentando superar um problema e conseguir, valeu a pena. Sabe por quê? Porque esse problema você não vai ter mais para a eternidade toda. Porque é só uma encarnação. E aquela questão você superou para sempre. Então vale a pena. Então é essa visão, é essa ideia. Porque a reforma íntima e o espiritismo vem nos ajudar a ter essa noção do bom combate. O bom combate é esse combate que nos causa bem, que guarda a fé, como diz a epístola de Paulo. Que cada vez que o indivíduo evolve, não que não tenha também dificuldades, não que não tenha sofrimentos, todo esforço para se aprimorar em algo, seja intelectualmente, seja fisicamente, seja moralmente, exige uma espécie de, aspas, muitas aspas, sofrimento. Quem teve que estudar muito para uma prova sabe que sofrimento é isso. Não é um sofrimento dilacerador, mas é um sofrimento, é um dispêndio de energia. Tudo aquilo que gera esforço é uma espécie de sofrimento. E tem mais. O Espiritismo vem nos ajudar a dizer que a reforma íntima não se faz sem a contribuição do alto. Isso a gente esquece um pouquinho. É claro que tem o livre-arbítrio, é claro que as conquistas são nossas, mas o alto também colabora. Em muitas situações. Em muitas circunstâncias. Quem leu a obra Ave Cristo, verá o espírito que é a personagem principal da obra, pedindo a um grande ser espiritual para reencarnar, para ficar perto de Tassiano, que é o personagem do seu filho na Terra, para ajudá-lo de qualquer forma. A entidade espiritual lhe dá um prazo de 70 anos, se não me falha a memória. Ele reencarna, passa um tempo, tenta ajudar o filho de qualquer forma, desencarna. E aí o mentor espiritual, o tempo está diminuindo. Você tem pouco tempo aí. Ele diz, eu quero reencarnar mesmo com esse tempo pequeno. E volta na condição de uma criança para ficar perto. E depois tenta, a obra é belíssima, tenta sensibilizar aquele indivíduo feroz. E não consegue e desencarna. E chega no mundo espiritual, se perturba, porque o indivíduo continuava
no combate sangrento, nos conflitos de toda sorte. E ele se perturba, e aí o mundo espiritual diz assim, Quinto Varro, o que é isso? O que é isso, meu filho? Você está esquecendo do alto? Você tentou, mais de uma encarnação, ajudar Tassiano, sensibilizar o coração dele, mas ele ainda está endurecido. Ele ainda está resistente. Não depende só de você. Deixa o tempo operar a obra também. Ele amadurecer com o tempo, a experiência. Você está esquecendo de Deus? Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Aguarda. Faz a tua parte e aguarda. Porque senão você vai ficar sofrendo em função da iluminação que ele ainda não conseguiu, porque ainda não quer. Então, essa é uma advertência para nós. Essa é uma advertência para nós. A outra história, quem leu Renúncia vai ver a mesma coisa. Alcione e a sua dedicação. A sua postura de abnegação. Vou dar spoiler, né? E tem um momento especial da obra, que Emmanuel traduz na sua literatura, no seu estilo fantástico. Quando ela, essa personagem fantástica, um espírito de escola, que ajuda tanta família, que é vítima de tanta difamação e calúnia, críticas mordazes que recaem sobre ela. Só para você ter uma ideia, em um recorte rápido, os seus pais foram separados graças a uma difamação. E ambos ficaram pensando que morreram reciprocamente. A mãe achou que o pai morreu e o pai achou que a mãe morreu. O pai foi para outro país, se casou com uma pessoa que foi uma das responsáveis pela calúnia, fez família com ela, mas ironia do destino, os anos passam, Alcione cresce. Eu estou contando só um recorte rápido da obra. Mais tarde, os dois se encontram. Tem um momento que ela passa numa praça pobre, ela cantava na rua para receber algumas moedas. E tem um momento que ele passa, olha e lembra, porque era a cópia da mãe, fisicamente. Ele se emociona e se lembra de Madalena, a mãe de Alcione e sua antiga esposa. Se emociona, chega perto, ele era um homem rico e dá um cheque. E aquele rosto daquela menina ele nunca mais vai esquecer. Passa o tempo e, por ironia do destino, ela vai trabalhar de doméstica na casa dele. E numa conversa ali, numa conversa aqui, numa escutadela de canto de porta, a família conversando ali, ela começa a introduzir o evangelho, ela senta e começa a falar do evangelho, abre uma leitura do evangelho com a família ali, a sua postura moral, sensibilidade, a sua altura, altivez moral, de tal forma que ela começa a evangelizar aquela família. A esposa do marido sempre antipatizando com ela. Era uma pessoa com muitos distúrbios, inclusive mentais. E chega um momento que ela percebe que se tratava do próprio pai. Pelas histórias, pela colocação, pelas coisas que eram comentadas em casa, ela começa a ligar o nome, a pessoa, e ela percebe. E faz silêncio e não diz absolutamente nada. Ela está diante do pai e da mulher que armou uma trama para afastar o pai da sua mãe. E ela continua ajudando. Beatriz, a filha do casal, sua irmã, portanto, biológica. E ela percebe que não deveria destruir aquela família só para falar a verdade. Renuncia, a obra é renúncia. Passa o tempo dedicado ao bem. Só que tem um momento que sua mãe entra na agonia que antecede a morte. E naquele momento máximo da agonia, que antecede a morte, ela pede licença para passar alguns dias do lado da mãe. Mas ela era tão querida, principalmente por ele, o dono da casa, que a considerava uma filha, e por Beatriz, que resolve os dois, a despeito de Susana, Davenport, resistir em querer segui-los, eles vão na casa de Alcione para ajudar qualquer coisa, colaborar com qualquer coisa. Quando Alcione vê os dois chegando próximo da casa, ela se desespera. Porque ele, o pai biológico, ia ver a própria mãe. A mãe delirando, começa a falar o nome dele. Veja que coisa. E ela então se antecipa que ela não queria destruir aquela família. E tenta de alguma forma evitar de qualquer sorte que ele chegasse. E tenta de qualquer jeito, mas ele diz, eu quero conhecer sua mãe, quero ver sua casa, sua família. Quando ela... Tem um momento que ela percebe que não havia jeito. Aí a Emmanuel vai dizer, ela percebeu que havia um projeto do alto, que ela não tinha controle. A reforma íntima também tem um projeto do alto. Então ela deixa. Ele se aproxima, quando abre a porta, vê Madalena Villamil, a sua querida amada, agonizando. Quando ela olha e vê, acha que ele está morto, visitando ela.
Sabe, você veio do mundo dos mortos me pegar, me receber, e começa a delirar. Ele, o que está acontecendo aqui? Olha para a esposa, que entra num delírio, começa a dar uma grande gargalhada, enlouquece, surta com aquela situação. Quando chegam em casa, ele pega um punhal e vai na direção da esposa para matá-la. Alcine se coloca na frente e diz, meu pai, e o evangelho? Ele, nessa atitude de raiva, rompe o aneurisma cerebral e também desencarna. Beatriz chora. O avô, Jacques Davenport, diz, minha filha, se você é filha do meu filho, você vai ser incluída na herança, no testamento. Ela diz, não quero nada. Porque se eu for inclusa na herança, a cidade é pequena, a Beatriz tem 16 anos, está noiva, vai casar. Isso vai ser péssimo para o casamento dela. Mais tarde, sempre vão lembrar da mãe dela dessa forma. A mãe que teve uma mentira, que escondeu. Não, eu não quero fazer parte do testamento, não quero receber nada, porque senão o futuro de Beatriz pode estar comprometido. Mas ali estava também atitudes e um projeto do alto, operando a melhora e a transformação daqueles indivíduos, de todos os indivíduos. Então pensemos sobre tudo isso. Lembremos que a reforma íntima não é só superação de vícios. Quem leu Perfeição Moral, capítulo de Allan Kardec, vai ver Kardec dizendo assim, além das imperfeições, tem alguma coisa que caracteriza o atraso do espírito. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, então quer dizer, Kardec está dizendo que a reforma íntima não é só imperfeição. Porque a gente acha que a reforma íntima é só imperfeição. Quando você superar todas as imperfeições, tem mais. Tem mais coisa. E aí ele fala do interesse pessoal, que é a questão central do início do capítulo Perfeição Moral. Então tenhamos em mente isso, porque o bom combate deve nos fazer bem. Do contrário, é mau combate. Muita paz.